Fala pessoal, continuando com os nossos acompanhamentos, vamos para o IRDM 11, que é um fundo que se eu não me engano, é um dos que mais tem acesso aqui no meu canal. É um fundo que entrou muito no hype há um tempo atrás e continua, e agora está passando algumas dificuldades. Inclusive a gente vai falar sobre uma questão que eu acho que foi a principal notícia do IRDM nesse último relatório, mas vamos para ele para a gente continuar nosso acompanhamento mensal. Bom, então aqui, na verdade você já deve até saber pelo que rondou na mídia aí e até pela thumb desse vídeo. Mas vamos lá, primeiro ponto que a gente, só para falar aqui a questão do fundo, a parte de 1% de taxa de gestão e administração, não cobra taxa de performance. Então vamos lá, é o relatório de dezembro. Distribuiu 70 centavos por cota, menos do que o mês passado, porque o fundo ele adotou há uns 3 meses, agora eu não lembro direito, só vocês buscarem nos relatórios mais antigos aí do meu canal, referente ao IRDM, que eles adotaram uma política nova de distribuição, eles estão retendo uma parte para segurar o fundo de uma maneira saudável, e isso reduziu um pouco os rendimentos, mas eles colocam isso como um passo atrás para dar 2 passos à frente depois. A gente já vai falar um pouco sobre isso. Então, 70 centavos por cota, distribuíram esse ano 9,97, o que dá uma taxa de 103% do CDI. E aqui eles colocam que em 2023 o mercado imobiliário enfrentou altas taxas de juros e um adiamento no ciclo de redução dessas taxas, influenciando negativamente o risco de crédito, obviamente, taxa mais alta, o risco de crédito continua alto. E isso afeta demais a carteira de CRIs de um fundo imobiliário de papel, né? E aqui eles colocam, o Iridium Recebíveis conseguiu superar esses desafios e permanece confiante nas negociações em andamento com seus devedores de maior risco. A gente já vai falar um pouco sobre isso, porque inclusive, eu não sei se é porque é o último relatório do ano, mas eles melhoraram bem essa questão da explicação dos CRIs. E aqui ele falando que, e outro ponto que eles também colocam, particularmente a gestão vê um bom potencial na valorização da carteira de fundos imobiliários. Com isso, a gestão vem diminuindo o ritmo de venda desses ativos, mas manteve algumas vendas pontuais, a gente vai falar um pouquinho sobre elas daqui a pouco. Mas assim, o Iridium nesse ponto, ele tá meio torcedor. Ele tá torcendo para que o que é o grande problema dele, que é a carteira de fundos imobiliários que ele tem, obviamente ele tem CRIs com problema, mas a gente vai ver que representa 6% do PL do fundo. O grande problema dele são os FIIs que ele carrega já com um bom tempo e com prejuízo, e isso que manteve e fez com que o Iridium caísse muito nos últimos meses. Então, eles estão meio torcendo para que isso volte e provavelmente vai voltar, pelo menos para reduzir o prejuízo, para eles limarem isso da carteira, e vamos ver se isso vai acontecer com essa notícia importante que aconteceu nesse mês, que foi a saída do Selegato. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, continuando aqui, a parte de distribuição, veja que ele caiu, obviamente. Deixa eu ver se eles colocaram aqui. Aquilo que eu falei, em dezembro foi retido uma parcela do resultado distribuível, uma decisão alinhada com a política comunicada e visão estratégica. Isso que foi o que eu comentei no início para vocês, que já há algum tempo, já há uns 3, 4 meses eles vêm fazendo isso. Até vocês vão ver lá na DRE que dá para ver nitidamente essa retenção de 5% que eles fazem. Então aqui o resultado de distribuição, ele teve uma valorização da cota no último mês, até motivado por algumas questões do próprio fundo e do mercado de fundos imobiliários como um todo, que o IFIX fechou em 15,5% de valorização no ano, então foi geral. Então a gente continua acompanhando, ele deu uma valorizadinha aqui, vamos ver se engata uma valorização que eu acho muito difícil ainda. Inclusive, num dos vídeos que eu fiz a análise do IRDM, acho que foi uns 2 meses atrás, eu falei que não era para agora o retorno do IRDM, ele ia demorar um pouquinho ainda. Tá, aqui a questão dos CRIs do fundo, a gente vai, vou avaliar mais para frente os devedores, a gente vai dar uma olhada neles, os devedores. Eu vejo aqui não tem nenhum CRI com mais de 2, 3%, são bem diluídos assim, né, é bem diluído, embora tenha alguns que são do mesmo ativo, do mesmo emissor, mas não dá porcentagem muito alta, então é bem tranquilo isso. Bom, continuando aqui, a parte de carteira de fundos imobiliários, eu deixei esses 2 marcados aqui, que foram as movimentações que o fundo fez. Vamos para elas primeiro, depois a gente volta aqui. Vamos para elas primeiro aqui, olha só. Eles venderam o VSHL,
preço médio 4,4, tomaram um preju aqui, porque se a gente for ver, o preço médio dele de compra tá R$10, mais de 50% de tombo, só que no HREC eles tiveram um lucro de mais ou menos uns 30%, porque ó, o preço médio dele é 7,53 e a venda foi em 11,62, não, mais que isso, né? Deu um pouco mais que isso. Mesmo assim, ainda teve prejuízo nessa operação, porque o prejuízo no Versalhes aqui é muito grande. Mas eles vêm fazendo essas operações, então eles até afirmaram que vão reduzir isso, porque eles esperam que os fundos se valorizem, que o grande problema deles está nesses caras aqui, né? Deva, HCTR, Tord, são os grandes problemas do irídio. Bom, continuando aqui, aqui a parte de distribuição não mudou muita coisa. Aqui, perspectivas. Eles colocam que o setor de construção civil apresentou um desempenho negativo em 2023, as linhas de crédito em patamar relativamente elevado de taxa de juros e com prazos longos exigem uma comprovação de renda maior, o que inviabiliza a concessão de crédito para o consumidor final. Então aqui a questão que eles colocaram no começo, né, que a alta taxa de crédito, a taxa de juros ainda dificulta isso, embora agora 2024 com a queda isso vá melhorar um pouco, eles colocam que projetam um crescimento moderado de 2%, e aqui a continuação do ciclo de queda da Selic também deve favorecer o mercado imobiliário, tanto na diminuição do custo da despesa financeira das empresas desse setor. Aqui as movimentações, eles fizeram aqui mais ou menos a mesma movimentação, menos quantidade, mas o volume financeiro do mês passado foi muito parecido. Foi por volta de 50 milhões mais ou menos que eles fizeram movimentação mês passado também, de compras, né, de entradas de CRIs. E aqui as vendas. E aqui, pessoal, o principal notícia que eles deixaram aqui em eventos adicionais, mas é a notícia que mais movimentou o mercado de fundos imobiliários nesses dias referentes ao irídio, que foi a saída do Selegato, mas não da gestão. Eles colocam aqui, ele não atuará mais como diretor de investimento, desligando-se desse cargo por motivo de ordem pessoal. Não falaram qual é o motivo. Cumpre informar que o Selegato continuará como sócio e participando dos comitês da gestora. O Bergamo, sócio da Iridium desde a sua criação e que também sempre atuou como Selegato, que vai assumir esse cargo de diretor de investimento. Aqui um parênteses que eu quero fazer, pessoal. O Selegato, ele é um ícone nesse mercado, né? Se você olhar os fóruns, tem gente que mete o pau nele, tem gente que elogia, exatamente porque o Iridium é assim, o IRDM. O IRDM ele sempre foi um fundo ame ou deixe. Ele sempre foi um fundo, tem influenciador que comprou a R$150, que tiram o sarro desse cara até hoje. Então, é um fundo que teve no hype há um tempo atrás, porque trazia muito resultado, em função inclusive da política de investimento do Selegato. Só que eu, na minha visão, assim, agora é a minha visão do Eric, tá? Eu acredito que a saída dele foi mais uma questão de oxigenação da diretoria, por mais que ele continue tomando decisões, mas a questão é a seguinte, eu acho que é mais uma questão de dar uma renovada, e eu acho isso bom, eu acho bom isso acontecer, tanto é que não teve nenhuma movimentação de cotista, nenhuma movimentação de ordem de grandeza, de oscilação na cota por causa disso. Eu acho que a gente vai ver o resultado mais pra frente, embora, como tá escrito aqui, o Bergamo sempre atuou como Selegato, talvez não mude tanta coisa, mas assim, é importante uma outra cabeça pensando, talvez reestruturar um pouco essa questão dessa quantidade de fundos imobiliários que tem na carteira do Irídio, embora eu não sou contra isso, porque tem muitas pessoas que acham que o Iridium deveria reduzir essa porcentagem de fundos imobiliários da carteira, mas isso é o que deixa ele tão diferente, e na verdade ele é parecido com o CPTS, os dois têm muito essa questão de ter essa porcentagem alta de fundos imobiliários na carteira, mas isso é o que deixa o fundo meio único. Por isso que eu gosto do Iridium, continuo recomendando ele para os meus alunos, obviamente por um preço estabelecido. Aliás, se você tiver interesse em participar da próxima turma e receber as recomendações, o link está aqui embaixo para pré-inscrição.
Mas é um fundo que ele tem essa característica. Obviamente, a Iridium até poderia criar um fundo 100% papel ou reduzir um pouco, não sei qual que vai ser a postura do Bergamo em relação a isso, mas o que é claro para mim eu acho que desgastou essa questão, o Selegato, a gestão dele desgastou com esses problemas que o Iridium teve. Então pode ser por isso que ele tenha saído, que eles tenham decidido sair. Mas o fato é, o grande retorno que o Iridium teve nos últimos anos foi por causa dele, e essa queda também por causa dele. Então eu acredito que é uma mudança que pode ser saudável para o fundo. Eu acho que é importante quando tem essas mudanças, mas vamos ver, a gente não tem como saber ainda. Mas por isso que eu falei para vocês que na minha visão essa era a notícia mais importante para o Iridium, para o IRDM, que foi a saída do Selegato. E vamos ver como é que vai ser a atuação do Bergamo, vamos ver se já tem alguma coisa nova no próximo relatório. Bom, aqui a questão. Isso aqui que eu gostei bastante. Isso aqui eu já não sei se tem a ver já com um novo diretor. Eu acho que não, porque isso aqui é muito recente. Mas se vocês pegarem o último relatório, eles não tinham essa última atualização. Eles colocavam aqui uma descrição e o período para o fundo receber, uma previsão para o fundo receber o caixa desses CRIs. Então aqui eles colocaram, pessoal, é muito legal, eles colocaram uma descrição das atualizações desses CRIs. Veja que grande parte deles, pessoal, está em carência. O que é estar em carência? É reestruturação, ou seja, o devedor ele pede um período de carência para se readequar, para depois voltar a pagar. Isso é muito comum, tá, pessoal? Isso é muito comum. Obviamente é ruim para quem é o credor. Para quem é devedor é ótimo porque ele ganha fôlego. Então veja, é sempre ativo reestruturado devido ao atraso e estouro de custo de obra, ativo de restauração devido à piora do cenário econômico, vencimento antecipado de execução de garantias. Então vejam só que muito relacionado ao cenário econômico. Então veja só, foi concedido carência principal de juros até janeiro de 2024. Então vejam só que não são CRIs inadimplentes, mas são CRIs que não estão pagando. Exatamente por causa. Eles só não estão pagando a amortização, tá? Eles continuam, embora tenha alguns aqui que concedido carência principal e juros, nesse caso é juros, aqui também principal e juros. Então tem alguns CRIs que não estão pagando, mas não porque eles não estejam inadimplentes, e sim porque eles estão em período de carência. Inadimplentes mesmo são esses dois aqui, Starbucks e o Alta Vista. E inclusive até que o juiz deferiu o pedido de RJ do Starbucks, né, da companhia. Mas eu coloquei aqui, pessoal, isso daqui soma 6,17, todos. 6,17 do PL, que é considerável, obviamente, mas a gente precisa ver se esses em carência aqui vão se tornar inadimplentes, que na verdade é o que a gente precisa ir acompanhando. Mas como eu volto a falar para vocês, a questão toda é, na minha visão, o grande problema do IRDMs é a parcela de carteira de fundos imobiliários. Aqui na parte da DRE, como vocês podem ver, ele teve uma redução no recebimento dos CRIs. Aqui é aquela venda e dos dois fundos imobiliários, só que como foi qual o da Red, né? Agora eu esqueci o nome. O HREC, ele teve um pouco de lucro, mas mesmo assim não foi suficiente para suplantar o prejuízo do Versalhes. E olha só, teve venda bem menos do que do mês passado, que eles fizeram uma baita venda mês passado com prejuízo. Estão tirando, mas pelo que deu a entender, isso vai parar. Tá? E olha só, pessoal, vejam, eles continuam com o resultado distribuindo menos do que eles recebem. Veja, é nítido que eles adotaram essa política foi a partir de novembro, se eu não me engano, né? Olha aqui dá para ver direitinho, né? Olha só, 25.997, 25.503, 29.146, 28.054, que é o que eles estão retendo. Então isso fez, obviamente, com que o fundo pagasse um pouco menos, até porque ele teve uma receita menor esse mês na parte de CRIs. Tá, aqui a parte de foco, rentabilidade histórica e a carteira. Não, aqui era só isso que eu queria mostrar mesmo. Então, pessoal, é isso que eu queria trazer pro IRDM para vocês desse mês. A gente vai acompanhar como que vai ser o desdobramento disso. Vamos ver se o mercado ele vai sentir alguma coisa referente à questão de cota. Deixa eu até dar uma olhada aqui para ver se teve. Deixa eu ver se teve alguma mudança drástica. Deixa eu mostrar aqui até para vocês aqui. Quer ver? Olha só, trazendo aqui.
não teve essa queda aqui, teve até aqui uma queda razoável do dia 9 para o dia 10, mas o comunicado, o relatório gerencial, ele saiu dia 18, então o mercado, na verdade, ele ficou sabendo nesse período aqui, né? Até uma subida, então nada de diferente em função disso, a gente vai acompanhar. Então é isso, pessoal, o que eu queria trazer para vocês é esse ponto do IRDM, essa análise, esse acompanhamento mensal que eu faço para vocês. E vamos ver se o Bergamo vai trazer novos ares para o IRDM, que para mim é um baita fundo imobiliário, obviamente vem passando por problemas, mas eu acredito muito na recuperação desse fundo, sou cotista e continuo recomendando para os meus alunos e para mim também. Obviamente o meu preço ele está bem menor, até por causa do risco, mas é um baita fundo imobiliário e espero você no próximo vídeo.